Olá! A palavra de Deus vai nos mostrar, em muitos momentos, em especial através de Gênesis, o livro dos princípios, vai falar sobre o nosso caráter, sobre quem nós éramos em Deus. Fomos criados exatamente para sermos imagem de Deus, semelhança de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo 8, verso 29, perceba só o que o apóstolo Paulo registra aqui, e isto é uma ponte com o que Gênesis revela, diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Exatamente esta era a mensagem do princípio. Um Deus que quando pensou em você, pensou em mim, quando pensou no homem criado por suas mãos, pensou neste homem como imagem dele na terra. Pensou neste homem como um sinal dele na terra, semelhança dele na terra. Nós não fomos criados para a violência, para o assassinato, para o adultério, a traição. Não fomos criados para a maldade, para a corrupção. Isso não tem nada a ver com a origem da nossa criação. Ao contrário, isso tem a ver com a transgressão daquilo que Deus planejou para nós no ato da criação. Deus planejou, para mim e para você, que fôssemos imagem dele na terra. Aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os que dantes conheceu, ou seja, o Deus que nos conheceu de antemão, anteriormente, também nos predestinou, ou seja, o destino antecipado para nós, é que todos nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Estamos falando aqui de Jesus Cristo. Em outras palavras, está dizendo que nós fomos criados para sermos parecidos com Jesus. O detalhe é que Jesus é o Deus que se fez carne, que habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Esse Deus que se fez carne, Cristo, imagem de Deus na terra, imagem absoluta, sem retoque, sem borrão, sem correção, imagem perfeita de Deus na terra. Ele é Emanuel, Deus que habitou entre nós, Deus conosco, nos convida a olharmos para Ele e sermos parecidos com Ele. Todas as desgraças humanas que você puder observar e anotar, você vai chegar a uma conclusão universal. As desgraças humanas estão intrinsecamente ligadas ao nosso afastamento do Criador, ao nosso afastamento de Deus. Quanto mais longe de Deus nós andamos, quanto mais distantes nos tornamos do Criador, mais bestializados também nos tornamos. Vamos virando bicho. De algum modo, vamos esquecendo os princípios que definem a nossa humanidade. Já falei sobre isto algumas vezes, eu quero retomar nesse programa um conceito de humanidade que, no meu entendimento, norteia a revelação bíblica. O que é ser humano? Olhando para Gênesis, o ser humano é humano quando esse ser foi criado por Deus e recebeu de Deus a sua imagem e a sua semelhança. Depois, a Bíblia diz que o Senhor soprou o seu fôlego, a sua vida, o ruá de Deus sobre este ser, ora inanimado, agora alma vivente. Portanto, o humano é aquele que Deus criou, imagem e semelhança dele. Mas o que temos um pouco adiante, quando dois irmãos, numa situação de dificuldade de relacionamento, sobretudo a inveja de um para com o outro, temos ali Caim matando Abel. Caim matar Abel é o símbolo claro dessa bestialidade humana. Um homem que se torna bicho, porque se afasta do Criador, através do pecado dos seus pais, Adão e Eva, e consequentemente dos seus próprios pecados, nesse afastamento do Criador, nessa fuga de Deus, a morte ela é instalada naquela família. O que você puder anotar aí, se você quiser fazer uma lista de escala, de coisas terríveis para aquelas menos terríveis, não importa a gravidade, mas todo o mal que habita a terra, todas as desgraças que ocorrem na nossa condição humana, elas estão direta ou indiretamente ligadas a essa condição que eu acabei de afirmar, o afastamento do Senhor. Nós fomos criados para sermos parecidos com Jesus. Quando eu olho para Jesus, vejo um Deus
que em Cristo, na condição de um homem, conhece o caminho do perdão, conhece o caminho da humildade, sabe o que é partilha, sabe o que é apoio. Um Deus que, na condição de homem, que assim se fez, aprendeu a lidar com perdas, dificuldades negativas. Olhamos para Jesus e vamos ter ali o protótipo do que devemos ser, cada um de nós. Jamais seremos como Ele, porque Ele é Deus encarnado, mas Ele é a referência para mim e para você. Se nós queremos melhorar no nosso casamento, na nossa família, se queremos melhorar nas nossas relações de trabalho, no trânsito, se queremos ser melhores como pessoas, precisamos nos aproximar do Senhor. Sobretudo pela oração e pela palavra. A palavra revela Cristo o tempo todo. A oração nos aproxima desse Cristo o tempo todo. Quanto mais oramos, quanto mais lemos a palavra de Deus, mais próximos nos tornamos. E o resultado disto, aprendemos a viver em comunidade. Aprendemos a nos amar, a perdoar, a respeitar, a apoiar, a suportar, a tolerar, a ser gente. O que estamos vivendo hoje nos indicadores de violência, de abuso sexual de criança, violência contra a mulher, o que vamos encontrar hoje nas estatísticas que mostram sobre traição, divórcio, o que você vai encontrar hoje de corrupção, qualquer dado que você quiser me trazer, a Bíblia vai dizer que, em última análise, direto ou indiretamente, essas tragédias só ocorrem quando o homem se afasta de Deus. Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação, feliz é o país. Eu posso então, também de carona, dizer feliz é o estado, o município, feliz é o bairro, cujo Deus é o Senhor. Quanto mais Deus temos numa pátria, numa nação, quanto mais Deus temos numa família, num casamento, quanto mais Deus temos numa empresa, numa roda de amigos, mais humanidade nos habita, porque mais parecidos com Deus nos tornaremos e saberemos o caminho da tolerância, o caminho do amor ao próximo, o caminho da partilha, do apoio, do amor que se revela na prática. Eu não sei como está a sua vida, mas eu tenho convivido com gente o tempo todo e muitas pessoas adoecidas, afetadas, machucadas, mas não pelo acaso, machucadas por pessoas que, não entendendo esse caminho que a Bíblia propõe, de sermos imagem de Deus, acabaram se afastando de Deus e, por se tornarem bichos, palavra dura, mas falam de propósito, porque é isso que nos tornamos sem Deus, acabamos machucando pessoas e, no final, machucando a nós mesmos. O desejo do meu coração e uma orientação à luz da palavra que eu te dou é: se aproxime mais de Deus, se ajoelhe, se prostre, clame, busque a Deus, põe a sua vida diante de Deus pela oração, pela súplica. Lê a palavra, frequente uma igreja, qualquer igreja, busque a Deus, vá até o Senhor. A Bíblia diz que temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar e invocá-lo enquanto está perto. Busque a Deus, ainda dá tempo, busque o Senhor, isso vai tornar a sua vida muito mais leve. Eu venho de uma história familiar com muitos problemas, na condição de filho, meus pais, meus irmãos, vivemos muitos dilemas. Sabe quando é que consertou? Quando o Senhor tornou-se rei desta casa. Quando Ele tornou-se Senhor desta casa, nos tornamos pessoas melhores. Não porque somos bons, mas porque o Cristo perfeito que passou a nos habitar foi transformando a nossa vida. E eu te sugiro o mesmo caminho, que você possa ser transformado pela presença de Deus. Deus abençoe sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.